Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Vamos ler nesta noite alguns textos e vamos falar sobre águas profundas. Vá comigo para o Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, no capítulo de número 7. Aleluia. Versos 37 e 38. João, capítulo 7, versos 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vou repetir o verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe, irmãos, que existe uma compreensão sobre a conversão que a gente precisa levar para a vida. Às vezes a gente esquece que quando a gente se converte e aceita Jesus, isso não tem nada a ver com se tornar evangélico. Porque tem muita gente que acha que está no céu porque é evangélico. Você não vai estar no céu porque tu é evangélico. Você não vai estar no céu porque você é católico. Você vai estar no céu porque Jesus morreu na cruz e pagou o pecado que era meu e era teu. Então a gente vai para o céu por causa de Jesus, não por causa da religião que a gente professa, da igreja que a gente vai. E aí, quando a gente se converte, e a gente e o crente gosta de usar essa palavra, me converti. Quanto tempo você é convertido, irmão? Eu 30 anos. Aí você, não, eu semana passada. Não importa quanto tempo. Não importa se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. É que você tem que entender que a conversão, na verdade, ela é como um sinal de trânsito. Você está dirigindo seu carro, e aí tem uma plaquinha lá, conversão. A plaquinha, ela tem uma flecha bem tortinha, assim, a flecha ela aponta. Quer dizer que você está indo para o sul, você pode fazer a conversão e ir para o norte. Então quando a gente fala, eu me converti, significa que eu estava indo para uma direção, e eu tive a minha experiência com Jesus, eu descobri quem eu era, eu me arrependi dos meus pecados, e eu olhei, peraí, mas eu estava indo para o inferno, eu estava caminhando para o inferno, eu não quero mais ir para lá não. E aí vem Jesus e fala, não, você não deve ir para lá, você não precisa ir para lá, você pode ir para o céu está lá. Aí você fala, ô inferno, tchau, eu não vou mais para o inferno, eu vou para o céu. E o convertido é aquele que tem convicção de que vai estar no céu durante a eternidade. O convertido, de fato, é aquele que se arrependeu, nasceu de novo. E isso tudo é muito bom, irmãos, isso é graça. Mas o que Jesus está dizendo ali, nesse texto, ele diz, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É a pergunta que eu faço nesta noite, para a gente começar essa discussão. Por que que eu preciso fluir algo do meu interior, se eu já estou no céu?
Se o meu nome já está escrito no céu, no livro da vida, e é para lá que eu vou, eu já aceitei Jesus. Por que Jesus está dizendo que se eu crer nele, do meu interior fluirão rios de água viva? Por que isso acontece com quem de fato está no céu? Eu não vou responder agora, vou deixar para daqui a pouco. Eu quero que você fique matutando aí. Por que Jesus falou para mim que eu, depois de ter o meu nome no céu, depois de crer em Jesus, eu não vou ficar escondidinho. Vai começar a sair coisa de mim. Eu vou começar a dar sinais. Eu vou começar a ser um canal. Fala comigo, canal. Vá lá para o livro do profeta Ezequiel, texto principal desta noite. Profeta Ezequiel, capítulo 47. E para quem já leu o livro do profeta Ezequiel, eu gosto muito do profeta Ezequiel, da leitura. Se você vai lá para o capítulo 40, não precisa abrir agora. O capítulo 40 começa a falar do novo templo. Fala comigo, novo templo. E esse novo templo, obviamente que estava falando ali do templo físico, mas existe algo espiritual aqui, e você sabe de qual novo templo que ele estava falando. Ele estava falando do novo templo aqui, o novo templo, eu e você, nós. E todas as coisas que foram apresentadas ali no Velho Testamento são sombras do que haveria de se cumprir no Novo Testamento. E Ezequiel, ele começa a falar do novo templo no 40, ele fala da porta oriental, ele fala do pátio, ele fala da porta sul, ele fala dos quartos dos sacerdotes, ele explica sobre os sacerdotes, ele vai falando sobre a glória, sobre o altar desse templo, sobre os sacerdotes novamente, as ofertas e os dias sagrados, e aí chega no capítulo 47. E eu peço a você que me dê 40 minutos. Não deixa nada tirar a tua atenção. Que nesses 40 minutos você de fato permita que Deus fale com você. O homem levou-me de volta à entrada do templo. Observe, o texto está dizendo que um homem levou ele, o profeta, de volta à entrada do templo. Ou seja, ele já tinha visto o templo inteiro, ele já tinha caminhado pelo templo, ele já conhecia o templo, ele já tinha visto as divisões do templo. E de repente esse homem, o próprio Deus que estava conduzindo ele, leva ele de volta à entrada do templo. E ele diz: e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Verso 2. Ele então me levou para fora, pela porta norte. Conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. Verso 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros. Fala comigo, 500 metros. E levou-me pela água. E esta água batia no tornozelo. Fala comigo, tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Fala comigo, joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Fala comigo, cintura. Verso 5. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda que só poderia se atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando.
E ele então me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Verso 7. Quando ali cheguei, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque esta água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Antes da gente continuar, olha para mim aqui. João 7, Jesus disse: aquele que crer em mim, nunca mais terá sede. E do seu interior fluirão rios de quê? De água viva. O texto profético está dizendo: onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do grande mar. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário, do templo, chega a elas. Seus frutos servirão de comida, e suas folhas de remédio. Amém? Meu Deus. Meu objetivo aqui nesta noite é ligar todos esses pontos e não entregar para você um sermão homileticamente correto, mas entregar um recado de Deus para a sua vida, entregar uma palavra ao teu coração. Esse texto de Ezequiel está dizendo no verso 1 que existe uma água que sai do templo, que nutre, que limpa, que salva. Você pode observar que Jesus, ele, quando vai falar sobre isso, ele diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Eu acho que não é novidade para ninguém que este templo físico, ele se apresenta hoje, não mais de maneira física, mas de maneira espiritual. O livro de Atos dos Apóstolos vai dizer que Deus, ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. E aí eu quero lembrar que às vezes a gente vem para a igreja e a gente usa a expressão, e não estou dizendo que você não pode mais falar isso, mas às vezes a gente acha que vindo para a igreja, a gente está vindo para a casa de Deus. Às vezes a gente acha que quando vem no culto, domingo à noite, a gente muda até o tom de voz. Eu não sei se eu vou frustrar você, mas eu quero falar para você: Deus não mora aqui não. Esse lugar aqui foi construído, eu conversei com o ex-proprietário. Ele falou: pastor, eu tinha um sonho de ter um restaurante. Ele construiu isso aqui para ser um restaurante.
E aí não conseguiu acesso com o DR, o projeto não deu certo, ele transformou num centro de eventos. Aqui foi feito formatura, casamento. E aí aquilo também não deu certo, uma empresa de insumos alugou esse lugar. E na verdade, quando a gente veio para cá, os irmãos do presbitério em especial sabem disso. Os irmãos que participaram do projeto, quando a gente chegou aqui, isso aqui estava destruído. O que mais tinha aqui era sujeira, poeira, rato, entulho, fio. Então quando a gente chegou aqui, a gente olhou um lugar tão feio, a gente não tinha nem vontade de falar, essa é a casa de Deus. Mas aí a gente reformou. Pintou, trocou lâmpada, mudou a fiação, instalou ar-condicionado. De agosto a novembro a gente transformou esse lugar. Botamos até cheirinho nas paredes. Fizemos aqueles banheiros lá que parece mais uma sala. Verdade não, irmãos? A gente entra no banheiro, parece estar entrando na sala. Coisa linda. E aí, no dia da inauguração, olha a iluminação, olha a qualidade do som, das luzes. Aí alguém pode dizer assim, não, agora sim, pastor, agora eu posso falar que aqui é a casa de Deus. Irmão, não é. Esse chão aqui, que é de concreto, ele podia ser de ouro. Não é casa de Deus. Deus não mora aqui. Porque quando a gente vai embora, daqui a pouco, 9 horas, a gente vai embora para casa, o Josi e a Daia vão desligar tudo isso aqui, vão trancar. E daí? Daí Deus fica sozinho? Não. A casa de Deus é o seu coração. Só que quando nós todos que carregamos este Deus no nosso coração, que somos casa de Deus, nos reunimos, Jesus mesmo disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, Deus está onde o templo dele está, ou seja, Deus está onde as pessoas que carregam o Espírito dele estão. Isso significa que a tua casa, a tua cozinha, a tua lavanderia, o teu quarto, a tua cama, o teu trabalho, tudo pode ser casa de Deus. Então, eu não posso deixar de falar palavrão só quando eu venho no culto. Porque quando eu estou sozinho em casa, eu também sou casa de Deus. Eu não posso pegar na mão da minha esposa e fazer um carinho nela só quando as pessoas estão olhando. Eu tenho que fazer isso em todo momento, porque eu sou casa de Deus em todo momento. E o texto está dizendo que a água que Ezequiel viu, ela fluía do templo. Fala comigo, do templo. E Jesus, quando vai falar sobre a água, ele diz, quem crer em mim, do seu interior, do interior do templo. A água continua saindo do templo. A diferença é que a visão que Ezequiel teve era um templo de pedra. Mas a água continua saindo do templo, que sou eu. E tanto lá na visão de Ezequiel, quanto hoje no tempo da graça, eu sou o templo, mas quem flui a água é o próprio Jesus. Existe uma fonte. Uma fonte. E o nome dessa fonte é Jesus. O texto que nós lemos diz no verso 1 que a água, ela nutre, ela limpa, ela salva. Deus leva o profeta a ver e sentir a água.
Observe que Deus mostra uma realidade que ainda seria vivida pelo homem. Em outras palavras, Deus estava mostrando para o profeta, não sei quantos anos antes, de um tempo em que nós viveríamos hoje. Aí ele pega ele pela mão. Você percebeu ali? Ele conduziu. Então imagine você sendo conduzido por Deus pela mão. E aí ele pega o profeta pela mão. Ele conduz. O verso 2, observe. O verso 2 vai dizer o seguinte, ó. Ele então me levou para fora, para o norte, e conduziu-me. O verso 2 diz que ele conduziu e mostrou a água. Então imagine que Deus está pegando você pela mão agora, e está te levando para um lugar, e dizendo assim, você está vendo aquela água lá? No verso 3, ele continua conduzindo. Verso 3, diz assim, ele conduz e leva para a água até os tornozelos. Verso 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Esses 500 metros aqui não tem nada de profético, irmãos. O que Deus está apresentando aqui são fases, são etapas, são processos. Ou seja, ele pegou o profeta pela mão e mostrou a água para ele. Amém? Aí ele continuou caminhando com ele pela mão. Andou 500 metros. Na direção da água. A água batia onde já? No tornozelo. Batia no tornozelo. Continuou caminhando ou parou? Continuou caminhando. Caminhou quanto mais? Opa, caminhou mais 500. Aí a água já não estava mais no tornozelo. Onde é que ela estava? Ah, já estava no joelho. Parou? Caminhou mais 500. E enquanto caminhava, segurava na mão. Ó, primeiro eu te mostrei a água. Aí o seguinte, caminhei com você. Aí você entrou na água. Você entrou. A água veio no tornozelo. Aí você caminhou mais 500. A água veio até o joelho. Parou não? Continuou conduzindo. De repente a água estava onde? Na cintura. O verso 5, verso 4 diz que estava na cintura. Mas o verso 5 diz o seguinte: mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e ela era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Quando a água chegou nessa profundidade, tinha alguém segurando na mão dele? Não. Ele conseguia encostar o pé no chão? Não. O que ele tinha que fazer? Eu acho que você já está imaginando onde é que eu quero chegar. Deus te trouxe aqui hoje, eu vou esquecer o meu esboço, para falar contigo sobre as fases da tua vida espiritual. Não sei quanto tempo você conhece Jesus, ou se você está conhecendo Ele hoje. O fato é que Ele te mostra a água. Ele te mostra um rio, um grande rio. E esse rio, ele sai do templo. E Ele pega você pela mão, ou pegou você pela mão. Ele te mostrou. E Ele caminhou com você. Ele caminhou com você por um tempo. E de repente esse rio, essa água, pegou no teu tornozelo. E Ele continuou insistindo em caminhar com você. Ou você parou? Não sei. Alguns continuam caminhando.
outros param. Mas aqueles que continuaram caminhando, talvez você é um que diz assim: não, pastor, eu vi a água, eu tive a minha experiência, e eu chegou no tornozelo, e ele continuou caminhando comigo, mas ele estava com a mão, e ele me levou, de repente a água estava no joelho. E eu continuei caminhando, pastor. Eu continuei. E essa água chegou na cintura, só que é o seguinte, eu estava com o pé no chão, eu estou com o pé no chão, porque eu preciso saber onde é que eu estou pisando. Eu não vou com muita sede ao pote. Eu preciso saber o que está acontecendo na minha vida. Aí Deus falou para você: ó, eu quero que você vá para o lugar que você não vai dar pé, que você não vai ter domínio sobre a profundidade, que você não vai ter a segurança de colocar o pé no chão e continuar caminhando. Você vai ter que nadar. Essa água ela vai te submergir. E talvez você tenha dito: espera um pouco. Espera um pouco. Eu quero ficar só na cintura. Não, pastor, para mim tá bom assim. Eu quero ficar só no tornozelo. Pastor, ó, o máximo para mim é o joelho. Acho que você é grandinho para entender que o que nós estamos falando aqui não é de parte do corpo. O que nós estamos falando aqui é de uma vida espiritual. Qual é a fase que você vive? Qual é a fase? Onde é que está a água na tua vida que sai do templo? Quem é você? Quem já foi à praia aí? A maioria já foi. Lá na praia, quando você vai na praia do mar lá, você tem, às vezes, vários tipos de pessoas. Você tem aquela pessoa que está lá sentado, embaixo do guarda-sol, e o máximo que ele vai é na beira da água ali, bota o pezinho ali, bota a cadeira na beira da água, molhou até tornozelo. Quem que é assim quando vai na praia? Opa, tem uns irmãos. Só molha a pontinha do pé, né? Aí tem uns irmãos que são um pouquinho mais ousados, né? Fica com água lá no joelho, ou chega até na cintura. Né? Quem que vai nessa fase no mar? Levanta a mão aí. Ó, tem uns irmãos mais corajosinhos. Mas tem uns outros, irmão. Tem uns outros que o bombeiro tem que chamar de volta. Né? O bombeiro fica: ô, você não viu que você está muito fundo aí? A gente é assim também. Só que eu tenho uma coisa para te contar. Aquele cidadão que mergulha, que vai, que nada, que busca conhecer, ter a sua própria história, ele vai ter história para contar. Porque aquele que fica sentado na beira da praia com o pezinho no mar, ele não se entregou. E a vida com Deus, ela não pode ser uma vida de dependência ou de independência. O que eu quero dizer com isso? Enquanto você está com o pé no chão, você diz assim: não, eu estou seguro. Você depende de sentir o teu pé no chão para você continuar caminhando. Mas quando você não consegue mais sentir o pé no chão, você não é mais
independente, agora você se torna dependente. Então a vida com Deus, irmãos, ela não é feita de coisas que dependem da nossa capacidade. A vida com Deus não é feita de coisas que nós enxergamos. Você lembra daquilo que Jesus falou para Tomé? Quem está comigo? Jesus olhou para Tomé, depois que Tomé duvidou, porque Tomé falou assim: olha, se eu não ver o buraco do prego, eu não vou acreditar. Aí passou um tempo, Jesus apareceu de novo, Tomé se prostrou e falou: meu Senhor. E Jesus olhou para ele e falou: Tomé, tu está me chamando de Senhor porque tu viu o buraco? Você está me chamando de Senhor porque você está com o pé no chão? Você está me chamando de Senhor porque você tem uma poupança gorda guardada lá? Você está me chamando de Senhor porque você tem a tua profissão? Você está me chamando de Senhor porque você tem saúde? Você está me chamando de Senhor porque você tem segurança no seu trabalho? Você está me chamando de Senhor por quê? Porque você tem coisas que você domina debaixo dos seus pés? Pois feliz aquele, disse Jesus a Tomé, que crer sem ver. Sabe, irmãos, eu vou contar algo muito fresco, com muito amor. Eu atendi um irmão há pouco tempo, que me falou assim, e eu achei tão lindo esse gesto, tão puro. Ele veio falar comigo, só eu e ele. Falou: pastor, eu quero dizer para o senhor que mês passado eu não consegui ser fiel no dízimo. O que aconteceu, irmão? É o seguinte, é isso. Aí me contou a circunstância, obviamente que eu não vou falar aqui dos detalhes. Aí eu peguei um papel, coloquei, falei: imagine que você ganha 5 mil. Quanto que é teu dízimo? 500. Então quanto que você ganha? 5 mil. Falei: não, você ganha 4.500. Porque se você acreditar que tu ganhou 5 mil, não vai sobrar para o dízimo. E para você que está aí pensando: o pastor já está falando de dinheiro porque quer aumentar a arrecadação. Não é nada disso. Eu estou dizendo para você que, da mesma forma que aquele que não é fiel no dízimo, ele não é fiel no dízimo porque ele tem medo de ser fiel. O dízimo não tem nada a ver com dinheiro. Dízimo tem a ver com fé. E Jesus, inclusive, quando vai falar de dinheiro, ele fala assim: vocês não podem servir a 2 senhores. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Então o problema não está no dinheiro, o problema está em a segurança que eu tenho com o dinheiro que eu tenho. Então dizimista é aquele que é fiel, o outro é ofertante. E só consegue ser fiel aquele que de fato diz assim: Senhor, pode largar minha mão, não importa, eu não estou dando pé mais aqui. Eu não estou mais dando pé. Mas eu entendi que o Senhor me conduziu até aqui. O Senhor me segurou pela mão quando a água nem tinha encostado em mim. De repente a água veio no tornozelo, de repente a água veio no joelho, de repente a água veio na cintura. E agora, Senhor, agora eu já sei nadar. Agora eu já sei nadar. Agora eu quero mergulhar nesse rio. Não importa se eu estou andando, não importa se eu sei a profundidade, não importa se eu sei o que vai acontecer, não importa se aquilo que vai acontecer amanhã, não importa qual é o presidente que vai ganhar a eleição, não importa se lá no grupo da família estão se matando,
O que importa é que eu creio num Deus vivo e poderoso. A vida com Deus não é ir a um restaurante. Você vai a um restaurante, tem um buffet. Aí você está caminhando no buffet, tem a salada, tem ali chuchu. Ir no restaurante para comer chuchu é dose, né? Eu como chuchu no restaurante. Tem chuchu, beterraba. Tem gente fazendo cara feia, por quê? Quando eu chegar na carne, vocês vão fazer cara bonita, né? Tem chuchu, beterraba, tomate. Aí você fala, não, beterraba eu quero, chuchu eu não quero. Repolho eu quero alface eu não quero. Arroz eu não quero, mandioca eu quero. A vida com Deus não é assim. A gente não pode dizer que é convertido se a gente escolhe aquilo que quer fazer, aquilo que quer sentir. Ah, pastor, eu não senti de ir para o encontro. Tu não vai sentir nunca. Sabe por que eu fui para o encontro lá em 2005? Porque eu queria casar com ela. Eu não queria... Eu vou para o encontro para ter uma experiência com Jesus? Eu não. Eu nem sabia o que era. Eu falei com o irmão essa semana, irmão, daí certinho, vamos para o encontro. Pastor, não sei, não estou sentindo ainda de ir para o encontro. Vai nessa. As coisas de Deus são decisões que a gente sente, não por coisas que vão nos trazer prazer. Eu quero perguntar para você, você acha que Jesus foi para a cruz por prazer? Não. Jesus sabia o quanto iria sofrer lá. Pastor, é o seguinte, eu não quero me aprofundar muito, sabe? Eu quero ficar por aqui, tá bom? Não pense assim. Não se contente com coisas rasas. Não se contente com um pouco de Deus. E sabe do que mais, irmãos? Não dê ouvido, e eu estou sendo profeta na tua vida agora. Não dê ouvido à voz do inferno que fala aí para você que você não é digno de ter uma vida com Deus. Que vem buzinando no teu ouvido para você se afastar da obra, para você não se envolver muito. Isso é conversa de Faraó. Isso é conversa do inimigo que falou ali para Moisés, dizendo assim, ó, vão vocês, mas deixa aqui as mulheres e as crianças. Vão vocês, mas deixa aqui as ovelhas. Vão uma parte de vocês. Ou eu mergulho, ou eu sou de Deus ou eu não sou. Não tem jeito. Irmão, não estarão no céu aqueles que serão quase salvos. Não. O céu não é lugar para quase salvo. O céu é lugar para a gente salva. E Jesus já fez tudo. Jesus já entregou tudo. Jesus já pagou tudo. O que me impede de mergulhar? O que está fazendo você ficar lá sentado numa boa, tomando uma aguinha de coco, molhando o tornozelo? Tu não foi chamado para isso. Sabe por quê? Porque enquanto você não mergulhar, não vai fluir de você. João 7. Ou você acha que flui alguma coisa daquele que está com água no joelho? Você acha o quê? A água vai fluir de quem? De quem? Mergulhar. Semana passada, ou essa semana, não sei, eu mandei ali um videozinho no grupo da igreja sobre a semente de mostarda. Quem assistiu esse vídeo? E Jesus, ele conta a parábola do grão de mostarda. Ele fala assim, pois o reino de Deus é como um homem
que plantou em seu campo um grão de mostarda. E Jesus não está dizendo que o reino de Deus é pequenininho. Jesus está dizendo que o reino de Deus é como um homem que plantou em seu campo um grão de mostarda. E esse grão de mostarda, ele germinou. Ele foi crescendo, ele se tornou uma grande árvore, uma hortaliça. Sabe o que eu entendo, irmãos? Teve uma fase da nossa vida que a gente era pequeno na fé. E aí eu quero falar para você, eu estou vendo que temos visitantes hoje. Não sei, talvez você está ouvindo essa palavra pela primeira vez, você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Então você é esse grãozinho de mostarda ainda. Só que esse homem, ele plantou o grão de mostarda num campo, e alguém que planta um grão de mostarda e sabe do tamanho, qual é a expectativa dele? Se você planta uma árvore, uma muda de árvore no seu quintal, você não quer que aquela árvore fique pequenininha. Qual que é a tua expectativa? Que ela cresça. Então, Jesus diz assim: pois o reino de Deus é como um homem que plantou em seu campo um grão de mostarda. E esse grão cresceu. A expectativa de Deus com você é que você cresça. A expectativa de Deus é que você vá para águas profundas. Que você não fique lá com a cadeirinha, com guarda-sol, com a aguinha de coco. Fala, não. É só por aqui, tá bom. A expectativa de Deus é que você não permaneça pequeno, que você cresça. Cresça. O texto vai dizer, no verso 9, vou ler com você: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais, peixes, porque a água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Eu já estou indo para o final. Mateus 5, abra comigo. Mateus capítulo 5, verso de número 13. Lembra do primeiro texto que nós lemos? Se você tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Mateus capítulo 5, verso de número 13. Mateus 5, 13. Para quem que ele está falando isso aqui? Jesus está falando para mim e para você. Jesus está dizendo: vocês, cutuca aí quem está do seu lado, fala você. Você. Se tu tem intimidade com a pessoa, fala tu. É tu mesmo, né? É tu. Ele diz: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Irmão do céu, Jesus te fez sal. Mas se tu não fizer o que o sal tem que fazer, onde é que tu vai parar? Eu vou me incluir aqui, não tu, nós. Jesus nos fez o quê? Sal. E o sal, ele serve para dar sabor, para conservar, para várias coisas. Um dia ainda vou pregar sobre isso aqui. E Jesus está dizendo que se eu, que sou sal, não fizer o que eu devo fazer como sal, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser? Irmão, se tem coisa triste, é um cristão sendo humilhado pelo mundo. Se tu quer ver um desesperado, não sei se você já foi na cadeia, num presídio. Se tu quer ver um desesperado, é você ver um cristão que já viveu uma vida com Jesus e vê que perdeu tudo. O cara estava com Deus, ele tinha uma vida com Deus, ele tinha família, ele tinha filho, ele tinha profissão, ele tinha saúde, jogou tudo fora. Este é muito, mas muito mais humilhado do que aquele que nunca conheceu. Verso 14.
Vocês, tu, nós, vocês são a luz do mundo. Fala comigo, luz do mundo. Pastor, mas a luz do mundo, João vai dizer que Jesus é a luz do mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. E como é que Jesus está falando, vocês são a luz do mundo? Quem que mora aí? Você não é templo? Jesus não é a luz? Então o que eu sou? A luz. Mas a luz é aquela que mergulha ou é aquela que fica sentadinha tomando água de coco? Se o cidadão não mergulhar, de luz ele não tem nada, ele vira meia fase. Parece São Roque e Santa Teresinha, com todo respeito. Que tristeza, né, Mariel? Quem sabe a Copel vê esse culto, né? Gente, que tristeza passar naquela comunidade 2 meses no escuro. Quanto custa trocar aquelas lâmpadas lá, gente? Não, pouco dinheiro tem. Não devia ter falado, mas falei. Verso 14. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Verso 15. E também não se acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Da onde saía a água? Da onde saía a água do templo? Era do templo? O que Jesus diz do seu interior? Fluirão rios de água viva. E aí eu fico sentado na beira da praia, eu não mergulho. E aí eu vou cantar aquela música. Mundo velho está perdido, já não endireita mais. Quem conhece essa música? Conhece? Então canta comigo. Mundo velho está perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. É o começo do fim, já estou vendo os sinais. Metade da mocidade estão virando marginais. Essa música é da década de 50. E aí eu não mergulho. Eu tomo água de coco, fico na beira da praia. Eu não me interesso muito pelas coisas da igreja. Eu sou mimizento na hora de ir para o encontro. Eu arrumo desculpa para não ser dizimista. Eu não leio a Bíblia, não oro. Eu boto a culpa no governo. E vou cantar essa música. Mundo velho está perdido. Não vou cantar de novo. Irmão, o problema não está nos outros. O problema está em mim. O sal da terra e a luz do mundo não é aquele vizinho gadareno. Não é aquele candidato endemoniado. Não é. O sal da terra e a luz do mundo sou eu. Cutuca e fala, é tu. É tu. E aí, se eu não fizer o que eu tenho que fazer, quem vai fazer? Sabe o que, irmão? Eu vou falar uma coisa, não me chame de herege agora. Se tem uma coisa que a gente cuida aqui na igreja, é para não entrar nesses assuntos polêmicos, para ficar ensinando coisas que não deve ensinar aqui. Mas eu acho o seguinte, eu acho que se cada um de nós estivesse de fato fazendo a sua parte, Jesus já tinha voltado. Nós já estávamos na glória. E aí sabe o que é pior ainda? A gente não canta Maranata, ó vem Senhor Jesus, porque a gente não sabe se vai subir.
Porque aí, quando começa a falar da volta de Jesus, tem um irmão que fala aleluia, o outro irmão fala misericórdia. Vai entender um negócio desse? Quando alguém falar para você, Jesus está voltando, você tem que falar aleluia. Viu como foi fraco? Hã? Por quê? Você está lembrando das 10 virgens? Dá para pegar essa também. As 10 virgens, 5 mergulhou e 5 ficou na praia. É bem fácil. Sim ou não? 5 estavam lá tomando um solzinho, não gosta de água. Eu vou ficar aqui, garçom. Mais um coco. Agora 5 não, 5 mergulhou. A candeia estava cheia. Tinha óleo, tinha unção, tinha presença. Sabia onde queria chegar. Não era religioso, era convertido. Mas outras 5 estavam lá, depois eu vejo. Depois eu vejo. Alguém talvez até falou para 5, falou assim, escuta, tu não vai consertar esse negócio na tua vida? Tu não está vendo que tu tá sem óleo aí? Depois eu vejo. 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 Na hora menos provável, a Bíblia vai dizer que à meia-noite. Na hora menos provável, ouviu-se um grito. Eis o noivo! Aquelas que estavam prontas, ou seja, aquelas que mergulharam, aquelas que acreditaram pela fé que aquele era o caminho, aquelas que foram fundo, que foram para águas mais profundas, elas foram conduzidas às bodas do Cordeiro. Mas as nécias, a Bíblia vai chamar de nécias. Em alemão a gente ia dizer Tumhe. Das ist Tumhe. Ja? Verstehen? Ja? Aquelas que não se preocuparam, as bobas. Elas foram correndo atrás de óleo, foram correndo atrás de óleo, foram correndo atrás de óleo. De repente bateram na porta. Senhor, Senhor, abre a porta para nós. E o noivo olhou e falou: não conheço vocês. Vocês não é aquelas que estavam sentadas na praia? Você não é aquelas que estavam lá com a água só no joelho? Você não é aquelas que um dia falou assim: eu até vou na igreja, mas eu não vou me envolver muito não. Eu não vou para esse negócio de encontro aí, o pastor fica falando aí de umas coisas. Não, eu deixei quietinho aqui. Vou continuar lá na minha vidinha. Eu fumo lá meu baseado. O médico já mandou parar de fumar, mas eu bebo lá minhas cachaças. Eu conto lá minhas mentiras. Eu tenho lá minhas amantes. Eu tenho um dinheirinho que entra na minha conta lá de um contrabando. Eu tenho um acerto lá com as prefeituras. E aí eu gosto dos louvores da igreja. Eu vou lá e eu fico só no rasinho. Eu fico só no rasinho. Tá bom assim, eu até me arrepio às vezes. E tu sabe que às vezes até eu choro. Depois eu vejo isso. Depois eu vejo. Você não tem ideia do que você está fazendo. Você está caminhando num campo minado. E se ele te chamar hoje à noite? Você vai olhar para ele, o que ele vai falar para você? Te conheço ou não te conheço? Tu mergulhou ou estava na praia? Você só caminhou nos caminhos que você sentia o pé no chão? Ou você permitiu que eu te conduzisse por lugares, por caminhos que você nem sabia onde? Quer ver? Vou trazer uma coisa para mim agora, para a minha vida, da minha família. Quando a gente morava em Medianeira,
e falamos lá que a gente ia vir embora para Missal, na época. Nós tínhamos uma casa espetacular. Graças a Deus, irmãos, eu tenho um trabalho fantástico. Nós vivíamos uma vida estável. Está aqui meu sogro, minha sogra sabe disso. Nós vivíamos uma vida estável. Estável financeiramente, estável. Para quem olhar de fora pudesse dizer assim: vocês são loucos. Fica aqui. Carregamos tudo, alugamos a casa e viemos morar em Missal de aluguel. 2019, janeiro de 2019. Não, agora a gente vai cuidar da igreja aqui. A igreja começou a esvaziar. Virou o ano, início de 2020, o que veio? Pandemia. Alguém que está de longe pode dizer assim: viu, seu tonto? Tumgue. E eu vou falar para vocês, irmãos. Aquele ano eu só chorava. E a gente tinha que tomar uma decisão. Ou voltava para o raso, ou mergulhava. Nós não tínhamos saída. Um dia achei, deitada na cama, eu saí do banheiro, deitei na cama, ela estava ouvindo uma palavra. Era uma mulher. E aquela mulher falava tudo que a gente estava vivendo. Pouca gente sabe disso. Eu falei: quem que é essa mulher? Ela falou: não sei. Chegou aqui para mim. Peguei o nome, Viviane Martinello. Nunca ouvi falar dessa mulher. Outro dia eu fui ver quem era a igreja e tal. Chamei o pastor Telmo, lá no Instagram. Eu nem sabia como fazer isso. E ele me respondeu, mandou o número do WhatsApp dele. Chamei ele no WhatsApp e falou: vem para cá. Vamos para lá. Conversamos com ele 1 hora, 40 minutos, 1 hora. Ele nos deu uma palavra. E a palavra dele não foi para a gente voltar para o raso. A palavra dele foi para a gente ir ainda mais profundo. Em junho de 2020 nasce o Ministério Cefas. A pandemia foi embora. Em 2018, tínhamos conhecido o Alex e a Leninha. Eu sei que tem alguns irmãos que ficam dodói porque eu falo do Alex, mas eu não estou nem aí para quem fica dodói. A verdade é uma. Tudo começou com o Alex e com a Leninha. É por isso, Alex, que se hoje nós vivemos esse ambiente, se Santa Helena está sendo alcançada para o Senhor Jesus, é porque um dia você e a Leninha mergulharam. E eu honro a tua vida. Queria muito que a Leninha estivesse aqui. Mas aprove ao Senhor levar vocês para caminhos diferentes. E quem sou eu para duvidar daquilo que Deus pode fazer na tua vida e na vida da Leninha? Assim como fez na vida da Vitória e do Marcelo. E Santa Helena começou a ser, de fato, a cidade que transformou a nossa história. E hoje não estamos mais em Medianeira, não estamos mais em Missal. Onde é que nós estamos? Em Santa Helena. Mas eu vou confessar para vocês, por várias vezes, eu esticava a minha perna e eu queria encontrar o chão. Eu queria encontrar o chão, porque quando começou a pandemia, irmãos, nós não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel, que era de 1 salário mínimo. A gente foi fazer culto na garagem lá em casa. Cleo e a Ângela estavam lá, participaram disso. Mas Deus honrou, irmãos. E eu quero profetizar isso na tua vida. Não se contente com as coisas rasas. Não se contente com o pouco de Deus.
Não se contente em ficar sentadinho na beira da praia. Ele pode te chamar hoje. E Ele quer olhar para você e Ele quer dizer assim: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu vou te colocar sobre o muito. Amém? Você pode ficar em pé?